Olá, eu sou o Guilherme, sou acadêmico do curso Licenciatura em Matemática da UTFPR Campus de Pato Branco. Na videoaula de hoje nós veremos mais alguns exemplos de classificação de um sistema linear em SPD, SPI ou SI, a partir da análise da forma escalonada desse sistema. Então nós temos o seguinte exercício. Classifique em SPD, SPI ou SI os sistemas lineares abaixo. Então, primeiro sistema, letra A. Então, o sistema é o seguinte. X mais 2y menos z mais 3w igual a 10. X mais 3y mais z menos 2w igual a 7. 2x mais 6y mais 2z menos 4w igual a 14. E menos x menos 5y menos 5z mais 12w igual a menos 1. É um sistema linear com 4 equações e 4 incógnitas, sendo as incógnitas x, y, z e w. Então, nosso objetivo é classificar esse sistema em sistema possível determinado, sistema possível e indeterminado ou sistema impossível. Na videoaula passada, nós vimos como é fácil, a partir da análise da forma escalonada de um sistema, decidir então se ele é do tipo SPD, SPI ou SI. Então, o que nós faremos vai ser escalonar esse sistema aqui, ou seja, obter a sua forma escalonada, e a partir da forma escalonada nós vamos classificar o nosso sistema. Então, para o processo de escalonamento, ao invés de nós aplicarmos então as operações elementares diretamente sobre as equações do nosso sistema, nós estaremos então trabalhando com a matriz completa associada a esse sistema. Então, a partir do nosso sistema, nós obtemos a matriz completa associada a esse sistema. Lembrando então que na primeira coluna nós temos os coeficientes de x, na segunda coluna os de y, na terceira coluna os de z, na quarta coluna os de w e na última coluna, na quinta coluna, os termos independentes. Respeitando então a ordem das incógnitas que aparece na primeira equação, x, y, z e w. Então, o primeiro passo do processo de escalonamento é escolher uma das linhas entre a primeira, segunda, terceira ou quarta linhas, uma delas para fixarmos na primeira posição. Então, observe que o pivô da primeira linha é 1. Então, nós vamos manter a primeira linha na primeira posição, ou seja, vamos fixar a primeira linha na primeira posição. Então, na nossa nova matriz, a matriz atualizada, nós já vamos repetir a nossa primeira linha. 1, 2, menos 1, 3 e 10, que permanece a mesma. E o que nós precisamos fazer agora é zerar, então, todos os termos da primeira coluna abaixo do pivô da primeira linha, ou seja, o 1, o 2 e o menos 1. Com o objetivo, então, de fazer com que os pivôs da segunda, terceira e quarta linhas eles estejam ocupando uma coluna à direita em relação à coluna que contém o pivô da primeira linha. Então, em relação à segunda linha, observe aqui. Se nós multiplicarmos a primeira linha por menos 1, nós teremos menos 1 vezes 1, que é menos 1, que somado com 1 vai dar 0. Portanto, a operação elementar que nós precisamos realizar aqui é menos linha 1, o resultado dessa multiplicação, ou seja, menos 1 vezes a linha 1, soma com a linha 2, e o resultado dessa soma substitui no lugar da linha 2. Ou seja, nós faremos a linha 2 menos a linha 1. Então, nós teremos. Então, a partir dessa matriz, nós viremos para essa matriz aqui. E, realizando essa operação elementar, nós obteremos o seguinte. 1 menos 1 é 0. 3 menos 2 é 1. 1 menos menos 1. Então, 1 menos menos 1. Isso aqui, então, vai ser 1. Menos com menos é mais 1. Então, 1 mais 1 é 2. Menos 2 menos 3 é menos 5. E 7 menos 10 é menos 3. Agora, em relação à terceira linha, observe que se nós multiplicarmos a primeira linha por menos 2, nós teremos menos 2 vezes 1, que é menos 2, que somado com 2 dá 0. Portanto, a operação elementar que nós precisamos realizar é menos 2 multiplicando a linha 1. O resultado dessa multiplicação soma com a linha 3. O resultado dessa soma substitui no lugar da linha 3. Então, fazendo um rascunho, menos 2 vezes a linha 1, então nós teremos menos 2 vezes 1 é menos 2.
Menos 2 vezes 2 é menos 4. Menos 2 vezes menos 1 é 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. E menos 2 vezes 10 é menos 20. E repetimos a linha 3 embaixo. 2, 6, 2. Menos 4 e 14. E somamos. Então, menos 2 mais 2 é 0. Menos 4 mais 6 é 2. 2 mais 2, 4. Menos 6 menos 4, menos 10. E menos 20 mais 14 é menos 6. Então, a nossa nova terceira linha vai ser 0, 2, 4. Menos 10 e menos 6. E por fim, em relação à quarta linha, observe que se nós mantivermos a primeira linha da forma como ela está e somarmos com a quarta linha, nós teremos 1 menos 1, que é 0. Portanto, a operação elementar que nós precisamos realizar aqui é linha 1 somando com a linha 4. O resultado dessa soma substitui no lugar da linha 4. Então, nós teremos menos 1 mais 1, 0. Menos 5 mais 2 é menos 3. Menos 5 menos 1, menos 6. 12 mais 3 é 15. E menos 1 mais 10 é 9. Então, essa é a nossa nova matriz. Observe que o pivô da primeira linha aqui é o 1. E nós zeramos, então, todos os termos, os elementos da primeira coluna, que estão abaixo do pivô da primeira linha. Agora, o próximo passo é escolher dentre a segunda, terceira ou quarta linhas, uma delas para nós fixarmos a segunda posição. Observe que o pivô da segunda linha, ele é 1. Logo, nós vamos fixar a segunda linha na segunda posição, porque o pivô, sendo 1, vai facilitar os nossos cálculos. Então, na nossa nova matriz, nós repetimos, então, a primeira linha, que permanece a mesma, e agora nós repetimos a segunda linha, então, que nós vamos fixá-la agora na segunda posição. Agora, a segunda linha está fixada na segunda posição. 0, 1, 2, menos 5 e menos 3. O que nós precisamos fazer agora é zerar todos os elementos que estão abaixo do pivô da segunda linha, ou seja, o 2 e o menos 3. Observe que, em relação à terceira linha, se nós multiplicarmos a segunda linha por menos 2, nós teremos menos 2 vezes 1 é menos 2, que somado com 2 vai dar 0. Portanto, a operação elementar que nós precisamos realizar é menos 2 vezes a linha 2. O resultado dessa multiplicação soma com a linha 3. O resultado dessa soma substitui no lugar da linha 3. Então, fazendo um rascunho, menos 2 vezes a linha 2, nós teremos menos 2 vezes 0 é 0. Menos 2 vezes 1 é menos 2. 0, menos 2. Menos 2 vezes 2 é menos 4. Menos 2 vezes menos 5 é 10. E menos 2 vezes menos 3 é 6. Repetimos a linha 3 embaixo. 0, 2, 4. Menos 10 e menos 6. E somamos. Então, nós teremos 0 mais 0 é 0. Menos 2 mais 2 é 0. Menos 4 mais 4 é 0. 10 menos 10 é 0. E 6 menos 6 é 0. Então, todos os resultados aqui são 0. Ou seja, todas as entradas, então, os elementos da nossa linha serão 0. Agora, em relação à quarta linha, observe que se nós multiplicarmos a segunda linha por 3, nós teremos, então, 3 vezes 1 é 3, que somado com menos 3 dá 0. Portanto, a operação elementar que nós precisamos realizar é 3, que multiplica a linha 2. O resultado dessa multiplicação soma com a linha 4. E o resultado dessa soma substitui no lugar da linha 4. Então, fazendo um rascunho, 3 vezes a linha 2, nós teremos 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1 é 3. 0.
3. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes menos 5 é menos 15. E 3 vezes menos 3 é menos 9. E repetimos embaixo, então, a linha 4. 0, menos 3, menos 6. 0, menos 3, menos 6. 15 e 9. E somamos. Então, nós teremos aqui 0 mais 0 é 0. 3 menos 3 é 0 também. 6 menos 6 é 0. Menos 15 mais 15 é 0. E menos 9 mais 9 também é 0. Então, novamente, todos os elementos da quarta linha serão 0. Então, observe nessa matriz que o pivô da primeira linha ele continua sendo 1 e o pivô da segunda linha também continua sendo 1. E a terceira e quarta linha são o que nós chamamos de linhas nulas, porque todos os coeficientes então das nossas incógnitas, que são então os elementos que estão à esquerda dessa divisão aqui, eles são 0. Então, todos os elementos aqui são 0. Portanto, são as linhas nulas. Então, observe que o pivô da segunda linha ele está à direita do pivô da primeira linha e todas as linhas nulas da nossa matriz estão, então, abaixo de todas as demais linhas. Portanto, essa matriz ela está na forma escalonada, ou seja, ela representa um sistema linear que está na forma escalonada. Então, a partir da matriz completa, nós recuperamos o nosso sistema. Então, a partir da nossa matriz, nós recuperamos o nosso sistema. Então, primeira equação, primeira linha. Lembrando, então, que nós temos na primeira coluna os coeficientes de x, na segunda os de y, na terceira os de z, na quarta os de w e na última coluna os termos dependentes. Então, primeira linha, primeira equação, x mais 2y menos z mais 3w igual a 10. Agora, segunda linha, segunda equação. 0x mais y mais 2z menos 5w igual a menos 3. Agora, terceira equação, terceira linha. 0x mais 0y mais 0z mais 0w igual a 0. Então, 0x mais 0y mais 0z mais 0w igual a 0. E a quarta equação, quarta linha, vai ser a mesma coisa. 0x mais 0y mais 0z mais 0w igual a 0. Então, essa é a forma escalonada do nosso sistema original. Então, uma vez obtida a forma escalonada do nosso sistema, nós passamos então para a etapa da classificação do nosso sistema linear. Observe com atenção a terceira e a quarta equações do nosso sistema. Então, aqui na terceira equação nós temos 0x, 0 vezes x, que é 0. 0 vezes y, também é 0. 0 vezes z é 0. 0 vezes w também é 0. Então, de um lado da igualdade nós temos 0. Que seria então 0 mais 0 mais 0 mais 0 vai dar 0. E tudo isso então igual a 0. E a quarta equação acontece a mesma coisa, já que ela é igual à terceira equação. 0x é 0, mais 0y dá 0, mais 0z é 0, mais 0w igual a 0. Então, isso vai ser 0 igual a 0. Então, o que a terceira e a quarta equações, a condição que elas estão exigindo sobre as nossas incógnitas x, y, z e w do nosso sistema é que 0 seja igual a 0. Só que isso é sempre verdade, porque 0 é igual a 0, então isso é sempre verdade. Agora, observe, por exemplo, aqui a primeira equação. X mais 2y menos z mais 3w igual a 10. Não são todos os valores de x, y, z e w que vão satisfazer essa equação aqui. Por outro lado, para quaisquer valores de x, y, z e w que nós escolhermos, eles vão satisfazer essa condição aqui, que 0 é igual a 0, porque ela é sempre verdadeira. Ou seja, a terceira e a quarta equações do nosso sistema elas não são relevantes para a resolução do nosso sistema, portanto, para a classificação desse sistema linear. Ou seja, nós não precisamos escrevê-las, nós não precisamos mais considerá-las. Então, nós podemos simplesmente considerar a primeira equação
x mais 2y menos z mais 3w igual a 0. E assim na equação, y mais 2z menos 5w igual a menos 3. Então, nós podemos resumir esse sistema aqui, nesse sistema com duas equações. E observe que ele continua da forma escalonada. Então, nós podemos afirmar que a forma escalonada desse nosso sistema original vai ser esse sistema aqui. Então, basta nós analisarmos esse sistema e classificá-lo. Então, vamos começar a nossa análise do sistema a partir da segunda equação, ou seja, a última equação. Então, essa equação diz que y mais 2z menos 5w igual a menos 3. Então, observe que é uma equação com três incógnitas, y, z e w. Então, o que nós faremos vai ser escolher, então, dentre essas três incógnitas, nós vamos escolher duas dessas incógnitas e nós vamos expressar a nossa terceira incógnita em função dessas duas que nós escolhemos. Por exemplo, vamos escolher as incógnitas z e w. E observemos então o que acontece quando nós atribuímos valores particulares para z e para w. Por exemplo, o que acontece quando nós fazemos o z igual a 1 e o w igual a 2. Então, vamos supor que o z é igual a 1 e o w igual a 2, substituir esses valores nessa equação e resolver para y. Então, nós teremos y mais 2 vezes o z, que vale 1, menos 5 vezes o w, que vale 2. Isso igual a menos 3. Então, y, 2 vezes 1 é 2, então y mais 2, menos 5 vezes 2, então menos com mais é menos, 5 vezes 2 é 10, igual a menos 3. Então, y, 2 menos 10 é menos 8, igual a menos 3. Então, y ele é igual a menos 3, o 8 está negativo passa positivo para o outro lado da igualdade. Portanto, nosso y vai valer menos 3 mais 8 é 5. Portanto, se nós tomarmos z igual a 1 e w igual a 2, segue-se que nosso y vai valer 5. Agora, substituindo os valores de y igual a 5, z igual a 1 e w igual a 2 na primeira equação do nosso sistema e resolvendo para x, nós obtemos x mais 2 vezes o y, que é 5, menos o z, que vale 1, mais 3 vezes o w, que vale 2, isso igual a 10. Então, x mais 2 vezes 5 é 10, menos 1, mais 3 vezes 2 é 6. Isso igual a 10. Então, nós teremos x, 10 menos 1 é 9, que somado com 6 vai dar 15, mais 15 igual a 10. Então, o x vai ser igual ao 10, o 15 está positivo, passa negativo para o outro lado da igualdade. Então, x igual a 10 menos 15, portanto, o x ele é 10 menos 15 é menos 5. Portanto, se nós tomarmos z igual a 1 e w igual a 2, então nós obtemos y igual a 5 e x igual a menos 5. E a quádrupla ordenada? Então, portanto, a quádrupla ordenada, cuja primeira coordenada, então, primeiro valor, que corresponde ao valor de x, que é menos 5, valor de y, 5, valor de z, 1, e o valor de w, 2. Então, essa quádrupla ordenada vai ser uma solução desse nosso sistema. E, portanto, como o nosso sistema original e a sua forma escalonada são sistemas equivalentes, ou seja, o conjunto de solução desses dois sistemas é o mesmo, segue-se então que essa quádrupla ordenada vai ser também então solução do nosso sistema original. Portanto, nós sabemos que esses sistemas eles possuem solução, ou seja, trata-se de um sistema possível. Os dois sistemas então são sistemas possíveis. Agora então nós escolhemos z igual a 1 e w igual a 2. O que acontece se nós modificarmos esses valores? Por exemplo, z nós podemos escolher valendo
menos 4, e nós poderíamos tomar o w como sendo a raiz quadrada de 2. Então, escolhemos dois números reais, menos 4 e raiz de 2, e fazemos então o z igual a menos 4 e o w como sendo a raiz quadrada de 2. Então, repetindo esse processo, substituindo os valores de z e de w na segunda equação, resolvendo para y, obtendo o valor de y e substituindo depois esses três valores na primeira equação, resolvendo para x, nós obteremos uma outra solução para o nosso sistema. E essa nova solução vai ser diferente dessa nossa solução, dessa nossa primeira solução, porque o z ele já vai estar valendo menos 4, e na primeira solução o z valia 1. Então essa solução aqui, essa segunda solução vai ser diferente da primeira. Então o nosso sistema ele já possui duas soluções. Então a solução não é única, e o nosso sistema então ele vai possuir infinitas soluções e vai ser, portanto, um sistema do tipo SPI, sistema possível e indeterminado. Portanto, o nosso sistema ele é do tipo SPI. Então, uma pergunta interessante agora é a seguinte: qual é o conjunto de solução desse nosso sistema linear aqui? Ou seja, qual é o conjunto de solução desse sistema linear aqui, que é a forma escalonada do nosso sistema original? Em outras palavras, que tipo de quádruplas ordenadas, então com 4 números x, y, z e w, então que tipo de números x, y, z e w são a solução desse nosso sistema? Quais são as relações que esses números devem ter entre si para que eles sejam, então, essa quádrupla ordenada seja a solução do nosso sistema? Então, para responder essa pergunta, nós vamos repetir o raciocínio que nós utilizamos anteriormente. Ou seja, nós vamos escolher, então, nós começamos a nossa análise pela última equação do nosso sistema. No nosso caso, é a segunda equação, y mais 2z menos 5w igual a menos 3. E nós observamos, então, que essa equação ela tem 3 incógnitas. Então, o que nós faremos agora vai ser escolher uma das nossas incógnitas para ser expressa em função das outras. Então, o que nós fizemos antes foi atribuir um valor para z e um valor para w e calcular, então, o y em função desses valores que nós escolhemos. E nós faremos a mesma coisa aqui. Então, vamos escolher um valor real para z e um valor real para o w. Então, por exemplo, vamos escolher dois números reais, digamos, um número t pertencente aos reais e um número s pertencente aos reais. Então, vamos escolher dois números reais quaisquer e vamos chamá-los de t e s. E vamos fazer, então, o z igual a t, igualamos, então, z igual a t, e faremos, então, também w igual a s. Antes, nós fizemos z igual a 1 e w igual a 2. Agora, nesse caso, então, para determinar a solução geral, a forma geral da solução do nosso sistema, nós simplesmente escolhemos um número t real e fazemos z igual a t, e um número s real e fazemos w igual a s. E agora nós voltamos na segunda equação e calculamos o y em função desse t e desse s, que são dois números reais que nós escolhemos. Então, nós teremos y mais 2 vezes o z, que vale t, menos 5 vezes o w, que vale s, isso igual a menos 3. Então, o y vai ser igual a menos 3. O 2t ele está positivo, ele passa para o outro lado da igualdade negativo, menos 2t. E o 5s ele está negativo, ele passa positivo, mais 5s. Portanto, o y ele é igual a menos 3, menos 2 vezes o t, mais 5 vezes s. Ou seja, nós expressamos o y em função desses dois números que nós escolhemos, o t e o s. Então, uma vez obtidos o y, o z e o w em função desses números que nós escolhemos, o t e o s, nós substituímos essas expressões na primeira equação e resolvemos para x. Então, nós teremos x mais 2 vezes o y, 2 vezes o y, que vale menos 3, menos 2t mais 5s. Então, 2 que multiplica essa expressão aqui, menos 3, menos 2t mais 5s, menos z, que é t, então é menos t, mais
3 vezes o W, que vale S. Isso é igual a 10. Então, resolvendo as operações aqui, nós obtemos x mais 2 vezes menos 3. Então, mais com menos é menos. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes menos 2t. Mais com menos é menos. 2 vezes 2t é 4t. E 2 vezes 5s, então, mais com mais é mais. 2 vezes 5s é 10s. Menos t, mais 3s, igual a 10. Juntando, então, os termos semelhantes nesse membro da igualdade, então nós obtemos x menos 6 menos 4t menos t, isso é menos 5t. 10s mais 3s, isso é 13s. Isso é igual a 10. Então, isolando x no lado da igualdade, nós ficaremos com x igual a 10. 6 está negativo, passa positivo, então mais 6. Então, menos 5t passa mais 5t. E o positivo 13s passa como negativo, menos 13s. Então, o x vai ser igual. Então, aí nós podemos juntar aqui o 10 com o 6, que são números. 10 mais 6, então, é 16. Mais 5t, menos 13s. Portanto, o x, em função dos nossos números que nós escolhemos, o t e o s, então ele respeita essa expressão aqui. X igual a 16 mais 5t menos 13s. Então, quando nós escolhemos valores específicos para t e para o s, por exemplo, onde nós escolhemos o t valendo 1 e o s valendo 2, então basta vir então nessas expressões para o z, o w, o y e o x e substituir então esses valores t igual a 1 e s igual a 2 e calcular os valores numéricos de cada uma dessas incógnitas. Então, eu repeti aqui as expressões de y e de x em função dos números reais s e t que nós escolhemos. Então, para cada escolha de s e t, nós obtemos então uma quádrupla ordenada, cuja primeira entrada, primeiro valor vai ser o do x, que é 16 mais 5t, menos 13s. O valor do y, que é menos 3, menos 2t. Mais 5s. Então, a terceira entrada refere-se ao z, que é o t. E a quarta entrada refere-se ao valor de w, que é s. Portanto, a cada escolha de s e t, números reais, então essa quádrupla ordenada, onde a primeira coordenada, o primeiro número refere-se ao x, o segundo número refere-se ao y, o terceiro ao z e o quarto ao w, vai ser uma solução para o nosso sistema. E por outro lado, toda solução do nosso sistema, então quando nós fazemos z igual a t e w igual a s, nós necessariamente obtemos que o y e o x eles têm que ter exatamente essa expressão aqui. Ou seja, toda solução do nosso sistema também vai ter esse formato aqui. Portanto, o conjunto cujos elementos são essas quádruplas ordenadas, com essa estrutura aqui, onde o t, o s e o t são números reais, então esse conjunto, ele vai ser então o conjunto de solução do nosso sistema linear. Então, para nós decidirmos se uma determinada quádrupla ordenada de números reais, por exemplo, A, B, C e D, onde A, B, C e D são números reais, é a solução do nosso sistema, então basta nós analisarmos se essa quádrupla ordenada ela pode ser escrita então com essa estrutura aqui, ou seja, se existem números reais S e T, tais que substituindo esses dois números em cada uma das expressões de x, y, z e w, e resolvendo esses cálculos, a quádrupla ordenada resultante vai ser, então,
a quádrupla ordenada A, B, C e D. Então, essa é a condição para que essa quádrupla seja solução do sistema. Já no segundo exemplo, o item B, nós temos o seguinte sistema linear. X mais 2y mais z igual a 5, x menos 3y mais 2z igual a menos 4, 2x menos y mais 3z igual a 2. Então, trata-se de um sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas, sendo as incógnitas x, y e z. Então, procedendo como no exemplo anterior, no exemplo A, então nós vamos aplicar o processo de escalonamento nesse sistema para obter a sua forma escalonada, para nós, então, a partir dessa forma escalonada, analisarmos se o sistema vai ser do tipo SPD, SPI ou SI. Então, nós construímos a matriz completa associada a esse sistema. Na primeira coluna, nós colocamos, então, os coeficientes de x, na segunda, os y, na terceira, os zz e na última coluna, os termos dependentes, respeitando, então, a ordem das incógnitas que aparece na primeira equação. Então, a partir do nosso sistema, nós obtivemos a sua matriz completa. Então, o primeiro passo no processo de escalonamento é escolher, então, dentro da primeira, segunda ou terceira linhas, uma delas para nós fixarmos na primeira posição. Observe que o pivô da primeira linha é 1. Então, nós vamos fixar a primeira linha na primeira posição. Então, na nossa nova matriz, nós já repetimos a primeira linha, 1, 2, 1 e 5. E o próximo passo é zerar, então, todos os elementos abaixo do pivô da primeira linha, ou seja, o 1 e o 2. Em relação à segunda linha, observe que, se nós multiplicarmos a primeira linha por menos 1, nós teremos menos 1 vezes 1, que é menos 1, que somado com 1 vai dar 0. Portanto, a operação elementar que nós devemos realizar é menos a linha 1, somado com a linha 2. O resultado dessa soma substitui no lugar da linha 2. Ou seja, a linha 2 menos a linha 1. Então, 1 menos 1 é 0. Menos 3 menos 2, menos 5. 2 menos 1 é 1. E menos 4 menos 5 é menos 9. Agora, em relação à terceira linha, observe que, multiplicando a primeira linha por menos 2, nós teremos menos 2 vezes 1, que é menos 2, que somado com 2 dá 0. Portanto, a operação elementar que nós devemos realizar é menos 2 vezes a linha 1, somando com a linha 3. O resultado dessa soma substitui no lugar da linha 3. Então, fazendo um rascunho, menos 2 vezes a linha 1, nós teremos menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 2 vezes 1 é menos 2. E menos 2 vezes 5 é menos 10. Então, somando menos 2 linha 1 com a linha 3, nós obtemos menos 2 mais 2 é 0. Menos 4 menos 1 é menos 5. Menos 2 mais 3, isso é 1. E menos 10 mais 2 é menos 8. Então, nós obtivemos essa matriz aqui. Então, uma vez que nós zeramos todos os elementos abaixo do pivô da primeira linha, que é o 1, o próximo passo é escolher dentre a segunda e terceira linhas, uma delas para nós fixarmos na segunda posição. Então, como o pivô da segunda linha é o menos 5, e o pivô da terceira linha também é menos 5, então aqui é indiferente qual das duas linhas nós fixaremos a segunda posição. Então, no nosso caso, vamos manter a segunda linha no lugar dela, ou seja, vamos fixar a segunda linha na segunda posição. Então, na nossa nova matriz, a primeira linha ela permanece a mesma, não é alterada. E a segunda linha, então, nós repetimos ela aqui, que nós fixamos ela na segunda posição. 0, menos 5, 1 e menos 9. E o que nós precisamos fazer é zerar, então, todos os elementos abaixo do pivô da segunda linha, que no nosso caso é o menos 5. Observe que, multiplicando a segunda linha por menos 1, nós teremos menos 1 vezes menos 5 é positivo 5, que somado com menos 5 vai dar 0. Portanto, a operação elementar que nós precisamos realizar é menos a linha 2, somando com a linha 3, o resultado dessa soma substitui no lugar da linha 3. Então, ou seja, a linha 3 menos a linha 2. Então, nós temos 0 menos 0 é 0, menos 5 menos menos 5 é 0, 1 menos 1 é 0, então nós temos 0, 0 e 0. E menos 8 menos menos 9, ou seja,
Menos 8 menos 9. Então, isso vai ser menos 8, menos com menos é mais, 9. Menos 8 mais 9 é 1, positivo. Então, observe nessa matriz que o pivô da primeira linha continua sendo 1, o pivô da segunda linha, o menos 5, e a terceira linha é uma linha nula, porque todos os coeficientes, então, do x, do y e z serão nulos. Então, todos os coeficientes são nulos. Então, nós temos que o pivô da segunda linha está à direita do pivô da primeira linha, e a nossa única linha nula na matriz ela está abaixo de todas as demais linhas. Portanto, essa matriz ela está na forma escalonada. E nós já podemos, então, recuperar o nosso sistema linear. Então, a partir da nossa matriz, nós recuperamos o seguinte sistema. Então, primeira equação, primeira linha. X mais 2y. Então, lembrando aqui que na primeira coluna nós temos os coeficientes de x, na segunda os y, na terceira os z e na quarta os termos independentes. Então, x mais 2y mais z igual a 5. Segunda equação, segunda linha. 0x menos 5y mais z igual a menos 9. E por fim, terceira equação, terceira linha. 0x mais 0y mais 0z. Então, 0x mais 0y mais 0z, isso igual a 1. Portanto, esse sistema aqui é a forma escalonada do nosso sistema original. Então, vamos classificar esse sistema que nós obtivemos agora. Então, vamos começar a nossa análise pela última equação do nosso sistema, ou seja, a terceira equação. Então, nós temos 0 vezes x é 0. 0 vezes y é 0 também. 0 vezes z também é 0. Então, 0 mais 0 mais 0, isso é 0. Igual a 1. Ou seja, a terceira equação do nosso sistema ela está exigindo que o 0 seja igual a 1. Mas nós sabemos que o 0 ele é diferente do 1. Ou seja, essa igualdade aqui ela é sempre falsa. Essa condição, a exigência de que 0 é igual a 1, ela nunca é satisfeita, é sempre falsa. Logo, para quaisquer valores de x, y e z que nós escolhermos, eles nunca vão satisfazer a terceira equação, porque ela está exigindo que o 0 seja igual a 1, e isso é sempre falso. Portanto, esse nosso sistema aqui ele não possui solução. É um sistema impossível. Agora, como esse sistema ele foi obtido no nosso sistema original? Através do processo de escalonamento, ou seja, esses dois sistemas eles possuem o mesmo conjunto de solução, segue-se que, como esse sistema aqui ele não admite solução, segue-se que o nosso sistema aqui do exemplo, ele também não admite solução. Ou seja, é um sistema impossível. Ou seja, um sistema do tipo SI. Sistema impossível. Isso conclui a resolução do nosso exemplo. Por hoje é só, espero você na próxima videoaula.